Mais um episódio do podcast Medicina Intuitiva e hoje o tema é o relacionamento das escolas médicas com os seus alunos e com os seus professores. A minha pergunta é, o que é esse relacionamento da escola com os professores e com os alunos? Esse tema, né, o curso de medicina, ele tem uma particularidade que é um enorme envolvimento do seu corpo de alunos. Por vários motivos, né? A carga horária é uma carga horária alta. No Brasil, a carga horária do curso de medicina é a mais alta dentro de todos os cursos de graduação que existem, né? Um mínimo de 7.200 horas. O aluno ele precisa passar por diferentes locais, né? Sala de aula, laboratórios, em que ele vai desenvolver habilidades e competências. Então, eu vou falar nomes aqui, por exemplo, laboratórios de anatomia, às vezes tem alguns nomes diferentes, ciências morfofuncionais, laboratórios de habilidade, laboratórios de simulação realística, né, que são muito interessantes, em que a gente tem robôs que simulam reações humanas e exames humanos. Passa por hospitais, passa por unidades básicas de saúde, passa por ambulatórios, por emergências, enfim. O aluno ele está muito inserido, eu diria até o aluno está muito entranhado, muito nas entranhas daquela faculdade, daquela universidade. E como qualquer relacionamento muito próximo, vai haver dificuldades, vai haver desentendimentos, vai haver discussões, e isso é bastante sensível no curso de medicina, né? Nós temos, às vezes, instituições que, pesando para os dois lados da balança, nós temos instituições que, eventualmente, têm uma interpretação de que o aluno só deve ser submetido a cobranças, né, de maneira repetida, né, cobranças, que tem uma certa razão, o aluno realmente deve ser cobrado, isso faz sentido. Entretanto, isso não pode ser o único aspecto do relacionamento com o aluno. Por outro lado, a gente tem outras instituições, que nós dois já conhecemos, que parece que a função daquela instituição, né, o que guia aquela instituição, é uma única pergunta: como eu posso agradar o meu aluno? Como eu posso provocar no meu aluno sensações de alegria constante, né? Uma satisfação diária. Do mesmo jeito que somente a cobrança não é adequada, somente essa interpretação do relacionamento é absolutamente inadequada, né? O aluno ele deve ser cobrado em momentos que deve ser cobrado, e o aluno ele tem que, eu não vou nem dizer entender, porque isso não é para o aluno compreender, é para ele vivenciar. O aluno tem que vivenciar que aquela instituição, né, representada ali pelos seus médicos, os seus professores, ela não está ali com o objetivo final de agradar e nem com o objetivo final de cobrar. Ela está ali com o objetivo de caminhar ao lado do aluno para fazer dele um médico que vai oferecer algo de bom para o paciente. Esse é o objetivo. Caminhar ao lado para formar. É claro que caminhar ao lado significa, em alguns momentos, você não permitir que o aluno avance se ele não está em um nível que o paciente vai precisar, né? Não é um nível somente que da minha opinião, que eu acho que o que o aluno precisa, é um nível técnico, um nível humano que o paciente vai precisar. Em alguns momentos, cabe à instituição estimular o aluno, né? Favorecer mais o desenvolvimento do aluno. E isso precisa de um corpo docente, um corpo de médico, um corpo administrativo, um corpo de pessoas que têm atuação naquela instituição para ir pesando, né? Então eu diria que essa é a grande função da instituição: caminhar ao lado do aluno para fazer
daquela pessoa um bom profissional sobre todos os aspectos, aspectos técnicos, aspectos humanos, aspectos de relacionamento, aspectos de competências, de habilidades, né? Então, acho que seria isso. Como é que você enxerga a questão de que, enfim, uma instituição de ensino que tem a medicina, por exemplo, precisa colocar algumas regras? Você vê prejuízo na frouxidão de algumas regras simples, como, por exemplo, a forma de se vestir, a forma de entrar em sala de aula, de entrar no hospital? Como é que você enxerga isso? Esse ponto que você tocou, né? A gente fala muito disso, você fala muito disso, e a gente, acho que a nossa opinião ela é talvez 100% concordante. É essencial que haja regras e normas sobre esse aspecto, né? Desde regras e normas de vestimenta, né? Que são talvez coisas até simples, né? Do dia a dia, rotineiras. E essas regras elas vão demonstrar externamente, né? Demonstrar externamente, que eu digo assim, demonstrar para quem está ao redor, né? Para o paciente, para um funcionário, para um colega, para um professor, para as pessoas que estão ali, uma sobriedade, mais que isso, um zelo, né? Um zelo, um cuidado com a maneira que aquela pessoa, que aquele aluno, por exemplo, se veste. Eu quero que aquele aluno ele tenha um cuidado em tudo que ele faz relativo ao aprendizado dele. Ele tem que ter um cuidado com o paciente, um cuidado com a manipulação dos instrumentos, né, utilizados em uma consulta, um cuidado na interpretação de um exame de tomografia, de radiografia, um cuidado ao examinar, ao tocar o paciente, um cuidado ao conversar com o paciente. Por que esse aluno que deve ter um cuidado sobre todos os aspectos, ele não deve ter um cuidado da maneira como ele se comporta e como ele se veste? É essencial que haja esse cuidado. Por exemplo, um aluno não deve entrar em um local onde se atende paciente, uma unidade básica de saúde, um hospital, conversando alto e às gargalhadas. Não precisa ser um ambiente sisudo, um ambiente pesado, pode ser um ambiente leve, cabe fazer uma piada, sorrir, né, bater papo, cabe isso. Entretanto, a gente deve ver o momento em que isso pode ser feito, o local em que isso pode ser feito. Se eu estou falando muito alto, né? Se eu estou, de repente, atrapalhando uma conversa com o paciente. Então, esse tipo de cuidado, né? O cuidado com o horário, o cuidado com o cabelo, por exemplo, meninas de cabelo grande, tem que tomar cuidado para o cabelo não bater no paciente, não bater no computador, não bater num instrumento que a gente examina, né? O cuidado com as roupas, o cuidado com os calçados, isso é absolutamente essencial. E eu posso afirmar com a mais absoluta certeza, quando o aluno começa a ter um zelo, a ter um cuidado com a maneira que ele faz as pequenas coisas, é natural que ele tenha o mesmo cuidado com as grandes coisas que ele faz na vida. E isso vai gerar uma satisfação grande, né? Uma sensação de dever cumprido, uma sensação de fazer algo bem feito. Então, esse ponto que você tocou é essencial. Eventualmente, a gente vê instituições permitindo que um aluno vá frequentar aulas de short, camiseta, boné e chinelo. Olha, não me parece uma maneira adequada com a qual eu chegaria ou alguém chegaria para atender um paciente. Então, deve-se tomar esse cuidado. Qual é o prejuízo que esse aluno, que ele pode nem perceber, mas um aluno que, enfim, vai de chinelo e bermuda para uma sala de aula, é óbvio que ele não é melhor nem pior ontologicamente que ninguém por causa disso, mas qual é o prejuízo que se dá na vida dele sem que ele perceba? Sim. Então, começo reforçando isso que você falou. Ele não é um ser humano melhor nem pior por causa disso. E nem ele é um aluno, assim, ele não tem mais ou menos conhecimento por causa disso, né? E nem vai ser melhor ou pior médico só por causa disso. Mas ele começa
a um processo sem perceber, né, de falta de zelo, de falta de cuidado, de falta de carinho com as pequenas coisas. E tem uma frase de um cirurgião muito importante, se não me engano era um cirurgião argentino, já falecido, que era o seguinte, eu vou transmitir ela para isso que você falou. Ele falava assim sobre as cirurgias, que um cirurgião ele deve fazer uma cirurgia simples e pequena, uma cirurgia rápida, com a mesma atenção com que ele faz um procedimento de altíssima complexidade. Porque uma cirurgia grande nada mais é do que a sucessão de muitos passos pequenos. Então, nessa frase, ele dizia que você deve fazer bem as coisas simples do dia a dia, porque naturalmente as coisas grandes na sua vida estarão bem feitas. E quando o aluno, qualquer pessoa, mas aqui o estudante de medicina, ele não tem o cuidado com a maneira com que ele se veste, com o horário que ele chega às aulas, com a maneira com que ele trata o colega, que ele trata o professor, o cuidado que ele tem ali com o livro, ou com o caderno, ou com o resumo dele, se falta esse cuidado, sem querer, com o passar do tempo, sem perceber, vai faltando esse cuidado para as grandes coisas. Eu gosto muito de uma frase, né, que eu aprendi quando eu trabalhava nos Estados Unidos, que um cirurgião lá me falou, né, a gente estava conversando em um almoço, e aí ele me falou o seguinte, ele estava contando um caso lá da vida dele, e aí ele falou assim, olha, a maneira com que você faz uma coisa é a maneira com a qual você faz todas as coisas. Então, não dá pra gente acreditar assim, olha, eu vou ser meio desleixado aqui com a minha maneira de vestir, mas quando eu chegar na frente do paciente, eu vou tomar muito cuidado e vou ter muito zelo. Não é assim. Você deve tomar cuidado com as coisas simples, pequenas do dia a dia, para que as coisas grandes venham a ser bem-sucedidas. E aí elas serão bem-sucedidas naturalmente, sem exigir um esforço específico. E aí, às vezes, um argumento que o jovem tem, ou até outras pessoas têm, é de que o jeito que a pessoa se veste não diz o que ela é. A questão é que uma pessoa que vai vestida de forma inadequada para uma faculdade de medicina, como a gente falou, de bermuda, chinelo, isso não vem sozinho, né? Não é só isso, né? Não é uma pessoa que só é inadequada nesse ponto. Isso muito provavelmente é um dos aspectos desordenados da vida dela, né? Sem dúvida, né? Isso é um dos aspectos desordenados, e essa falta de ordenação na vida, mas assim, na vida diária, né? Na rotina, essa falta de ordem, a gente vê como um dos fatores que são a etiologia, muitas vezes, de sofrimento desses alunos, né? A gente vê, recentemente eu estava conversando com uma aluna que me procurou para pedir, querendo alguns conselhos, sem bater papo, né? Alguns aspectos que ela poderia melhorar, e ela falou que ela estava passando por intenso sofrimento e tudo, e que ela não acordava no horário, né? Era uma coisa ruim, porque ela não estava acordando, ela acordava muito tarde, dormia tarde, e às vezes ela não tomava banho, porque chegava muito tarde, aí ia dormir, na verdade ficava no celular e não dormia, só dormia 3 horas depois. Aí no horário dela acordar no dia seguinte, ela estava muito cansada, não acorda, e vira um ciclo, que no final das contas você vê assim, não era um problema de depressão endógena, né? de alterações bioquímicas no cérebro, não é nada disso, era um problema de desordem, pura desordem. Essa moça, ela começou a colocar ordens, inicialmente é difícil, né? A ordenar os seus horários, os seus dias, e houve uma melhora absoluta, uma melhora total, a partir da ordenação da vida diária, né? Deixando as coisas organizadas. Embora esse assunto ele pode, às vezes, parecer um pouco filosófico, um pouco abstrato,
nada mais prático do que isso. Isso é absolutamente prático. Isso é absolutamente prático, com repercussão prática na vida do dia a dia. Isso não tem absolutamente nada de filosófico. Isso é pura prática, com resultados a curto prazo até, eu diria. E uma outra questão, né? Isso é tão importante para o aluno, e a gente vê, às vezes, alguns professores, algumas instituições que, em nome de uma falsa liberdade, dizem, eles são adultos, eles são livres, enfim, nós não somos pais deles. Isso não é se eximir de uma responsabilidade? Sem dúvida, isso é se eximir de uma responsabilidade. E aí eu complementaria dizendo, como você citou, um pai, ou um professor, ou um chefe, né? Imagina um chefe de um serviço, eu sou cirurgião, né? O chefe do serviço de cirurgia, o chefe da residência médica em cirurgia, um administrador, quando ele deixa de exercer a correção, né? O que é melhor para o seu aluno, para o seu residente, para o seu filho, quando ele deixa de exercer isso, é uma enorme falta de generosidade para começar a conversa, né? É uma enorme. Você poderia estar fazendo um bem para aquela pessoa, você deixa de fazer aquele bem, porque você decidiu ter o seu conforto de não. Porque é desagradável, né? Você corrigir alguém, assim, é um pouco constrangedor. Às vezes aquela pessoa não aceita bem a sua correção, e aí gera um embate. É incômodo, né? Corrigir, cobrar, é incômodo para quem cobra. Não é confortável. Mas às vezes a gente vê uma pessoa deixando de fazer essa correção para ter um conforto, para não ter para ficar bem na fita. E isso é uma falta de generosidade, uma falta de amor a outra pessoa, né? Absurda. Você está deixando de fazer um bem que você poderia estar fazendo, né? Isso é muito maléfico. E pegando esse gancho agora para outra metade dessa conversa, em relação ao relacionamento das escolas médicas com os docentes, cabe à escola, e como, né? Acho que a resposta é sim, cabe, mas como que uma escola, então, pode treinar seus professores ou validar a conduta de um professor diante de um aluno que não está indo nesse caminho certo? Em primeiro lugar, a escola tem que escolher os seus professores. Em segundo, ela tem que permitir que esse professor se desenvolva, dar ferramentas para esse professor se desenvolver. Um professor, ele tem que cobrar do aluno e ele tem que oferecer. É justo cobrar quando se oferece. Então, esse professor ele precisa inicialmente dar o exemplo, né? Bom, mas tendo um professor que dá o exemplo, que chega no horário da aula, se apresenta adequadamente, tem uma relação com o paciente correta, digna, boa relação, cabe a esse professor corrigir os deslizes dos alunos, sejam deslizes técnicos, médicos, sejam deslizes de relacionamento, sejam deslizes de comportamento. O professor tem essa responsabilidade. E a faculdade, aí mais uma vez, né, um corpo administrativo da faculdade, ele precisa ter um grupo ali de diretores, coordenadores, enfim, você vai chamar do que você quiser, um corpo de professores, de diretores, que consigam dar suporte a esse professor, né? Esse professor ele não pode ser, como a gente diz às vezes, jogado aos leões, né? Porque eventualmente esse professor vai passar por questionamentos de alunos, às vezes questionamentos mais inflamados, e esse professor ele tem que ter o respaldo da instituição, porque a gente tem que lembrar que o objetivo ali é oferecer a melhor formação possível, né? E a gente tem que cobrar do professor toda essa postura, permitir que ele desenvolva e dar suporte a ele quando quando houver algum tipo de enfrentamento, mostrando sempre para o aluno qual que é o melhor caminho, né? Não é apenas pensando em
apenas em questões de punição, quando o aluno não é isso, é mostrar e dar oportunidade para o aluno se desenvolver, inclusive nesse aspecto comportamental, né, que é tão importante quanto o aspecto técnico. E numa escola médica, quem que você acha que é a pessoa responsável para saber, por exemplo, que determinado professor está tendo uma dificuldade na regência da turma, porque muitas vezes isso inflama a turma e acaba com o semestre, né? Sim. Como que se faz isso na relação da instituição com o professor, né? E quem é capaz de fazer isso? Isso a gente já, né, nós já vimos juntos até isso acontecer algumas vezes, né? Em primeiro lugar, você tem que ter diretor de um curso de medicina, coordenador de um curso de medicina, que além de ter um preparo técnico muito bom, não pode ser uma pessoa que fica apenas sentado atrás de uma mesa. Tem que ser uma pessoa que execute, né? Tem que ser uma pessoa que atenda paciente, tem que ser uma pessoa que dê aula, tem que ser uma pessoa que tenha contato com o aluno, que converse com o aluno, né? Conversa, né? Bate papo com o aluno, né? Bate papo, conta caso, ouve um caso, conversa com o professor. Esse diretor, esse coordenador, ele precisa estar realmente inserido ali. Isso é treinável, né, Bruno? Isso é treinável. A gente consegue mostrar às pessoas como desenvolver isso, né? Isso não é um dom que a pessoa nasce sabendo. Isso não tem nada disso. Isso é absolutamente possível de ser desenvolvido, né? E precisa ter ali um diretor, um coordenador que atento a esse tipo de coisa, que haja de maneira profilática, né, de maneira a evitar que isso aconteça, dando treinamento, desenvolvimento docente, desenvolvimento para o professor, treinamento para o professor, e se eventualmente acontecer, né, aqui vai acontecer eventualmente, deslizes, alguma área ali, alguma disciplina que está perdendo o controle, isso tem que ser abordado com muita transparência, com um certo rigor, mas mais do que o rigor, com uma possibilidade de melhora, né? Então isso aí cabe ao grupo de diretores ou grupo de coordenadores daquela instituição manejar isso. E quais são as características, aí, já pegando da instituição do professor, necessárias? Porque é comum que o aluno de medicina que pague, lembrando que a gente já falou que toda a faculdade de medicina é paga, as federais são pagas pelo público, de modo geral, e as privadas são pagas pelo próprio bolso do aluno ou da família. Como que essa relação do aluno que está pagando, às vezes ela é percebida sob a perspectiva de cliente, né? Do cliente tem sempre a razão. Sim. E às vezes é injusto dar razão para o aluno. Então, como é que a instituição deve, ainda que ela tenha um contrato, né? Ainda que ela forneça um serviço que é comprado, né? O aluno, ele é um cliente, ele é o quê, então? Sim, isso é uma observação muito importante. Eu daria a seguinte resposta. O aluno entrou naquele curso para ser médico, né? É a vontade dele, é o desejo dele, ele passou por um processo de seleção, vestibular, Enem, enfim. Ele foi admitido ali no curso de medicina. E o que se espera, o que a sociedade espera, o que o aluno espera, o que a família do aluno espera, o que a instituição espera, é que ele seja formado um bom médico. E o aluno tem razão, sim, em querer ser um bom médico. E cabe àquela escola, àquela universidade, àquela faculdade, prover a maneira desse aluno ser um bom médico. E, às vezes, o provimento de ser, a possibilidade de formá-lo como bom médico, cabe com uma orientação, às vezes cabe com uma aula, às vezes cabe com uma prova e às vezes cabe com uma advertência. O nosso papel é formar bons médicos e nunca que uma escola pode abrir mão disso com o objetivo de agradar quem quer que seja, de agradar um professor, de agradar um administrador,
de agradar o aluno ou de agradar a família do aluno, né? Se todos puderem ser agradados e satisfeitos, é ótimo, é o que a gente quer. Mas, antes de agradar qualquer pessoa, a gente tem que lembrar que no final da linha tem um paciente. E esse paciente precisa de um bom médico. E esse bom médico, no momento, ele é um aluno. Então, cabe a nós fornecer as ferramentas necessárias e cobrar que esse aluno tenha esse desempenho. Que muitas vezes vai ser um desempenho técnico que vai ser cobrado, outras vezes vai ser um desempenho humano, outras vezes um desempenho de comportamento, né? Isso é isso que o curso de medicina tem como objetivo. É o rigor justo para não ser cúmplice, né? Exatamente, é o rigor justo para não ser cúmplice. Nosso próximo episódio é sobre o ENAD, o Exame Nacional de Avaliação... Esqueci. Dos estudantes. Dos estudantes. Então, a gente vai falar sobre o ENAD, sobre um instrumento de avaliação do MEC, como uma escola de medicina é avaliada e que nota que ela recebe, essa nota de 1 a 5, e quais as implicações dessa nota para o futuro ou para o presente dessa instituição.